Santos da Igreja Católica. História dos santos da nossa Igreja Católica. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, hoje, último dia do mês de junho, dia 30 de junho, nós somos convidados a mergulhar na história de mais um santo da nossa Igreja Católica. E como é bom a gente conhecer a história daqueles que viveram e nos antecederam na fé e assim também conseguiram construir a santidade, sinalizando para todos nós que nós também podemos viver a santidade, começando desde aqui e agora. Por isso, venha conosco. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os primeiros mártires da Santa Igreja de Roma. É o que a gente vai aprofundar hoje, nesse dia, nesse santo do dia, nessa história dos santos da nossa Igreja. Os primeiros mártires da Santa Igreja de Roma. Nesse dia, a Igreja celebra a memória de milhares de cristãos anônimos que foram mortos em Roma por sua fé em Cristo, durante a terrível perseguição do imperador Nero. Então, os primeiros mártires de Roma, o sangue dos justos é semente de santidade na nossa vida de fé. Em cada tempo da história, Deus sempre levantou homens e mulheres que, diante do medo, não se calaram, diante da injustiça, não fugiram, diante da morte, não negaram sua fé. Então, esses são os santos mártires, verdadeiras testemunhas que, com seu sangue, deram o mais alto testemunho do amor por Cristo. Hoje, dia 30 de junho, a Igreja não recorda apenas um nome, mas milhares, os primeiros mártires da Santa Igreja de Roma. Homens, mulheres e crianças que entregaram suas vidas por amor a Jesus nos primeiros anos do cristianismo. Fique conosco até o final deste vídeo e descubra com a gente como o testemunho desses cristãos podem, até hoje, fortalecer a sua fé, inspirar coragem e renovar sua esperança, mesmo nos tempos mais difíceis. Logo após o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, por volta do ano de 64, Roma mergulhou numa das mais cruéis perseguições contra os cristãos, liderada pelo imperador Nero. Um incêndio devastador destruiu parte da cidade e, para desviar a culpa de si mesmo, Nero acusou os cristãos de serem os responsáveis. A partir daí, iniciou-se um dos episódios mais sangrentos da história da Igreja Católica. Centenas, talvez milhares de fiéis foram presos, torturados e executados publicamente. Alguns eram jogados aos leões no Coliseu. Outros foram queimados vivos como tochas humanas para iluminar o jardim dos palácios imperiais. E muitos outros morreram nas prisões por fome, espancamento ou pela espada. Mas o que impressiona é que esses cristãos não negaram a fé mesmo diante disso tudo. Mesmo diante da tortura e da morte, proclamavam com firmeza: Jesus Cristo é o Senhor. Não eram pessoas famosas, eram cidadãos comuns, trabalhadores, mães, jovens soldados, mas todos eles sabiam que o amor de Deus valia mais do que qualquer coisa neste mundo. O Papa Clemente I, um dos primeiros sucessores de Pedro, registrou que com sangue puro, com coragem firme, com alma pacífica e alegre, entregaram-se por inteiro ao Senhor. Mais tarde, o escritor cristão Tertuliano afirmaria: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. De fato, foi o que aconteceu. O testemunho daqueles que morreram com fé fortaleceu ainda mais a Igreja nascente. Hoje, há mais de 2000 anos depois, a memória desses mártires ainda nos toca. Eles são exemplo de fidelidade até o fim e nos ensina algo muito claro. A verdadeira fé não se negocia, não se esconde, não se abandona diante da perseguição. Nos dias de hoje, talvez não enfrentamos feras ou cruzes de madeira, mas enfrentamos outros tipos de provações. A zombaria por ser cristão, a pressão por não seguir o mundo,
né, exigir que a gente siga o mundo, o medo de se posicionar em favor da verdade, a tentação de abandonar a oração, a igreja, os sacramentos, enfim. Mas quando olhamos para os mártires, somos lembrados de que vale a pena ser fiel a Cristo, mesmo quando tudo diz o contrário para a nossa vida de fé. Que a vida e o sangue dos primeiros mártires da Igreja de Roma nos inspire a viver com mais coragem, que possamos, como eles, dar testemunho com nossas palavras, escolhas e atitudes. E que mesmo nas pequenas perseguições da vida, escolhamos sempre estar com Jesus, sem medo, sem vergonha e com o coração cheio de amor. Assim seja. Amém. Se esse vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Que a chama da fé que incendiou os primeiros cristãos continua viva em nós. Primeiro mártires de Roma, rogai por nós. Primeiros mártires de Roma, rogai por nós. Assim seja. Amém. Se gostou, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal e, desde já, convido você para amanhã estarmos aqui para mais um momento dos santos da Igreja Católica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos mártires da nossa Igreja Católica, desça sobre você, sobre toda a sua vida de fé e sua família, a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã.